Rodrigo já entrou. Vamos aí para nossa live nesta quinta-feira. Professor César, salve. Thaís Souza, Carol, ó o Flávio, grande Flávio. Legal, pessoal. Bacana aí, todo mundo junto em mais uma live. Essa live muito bacana, né? Sobre dicas financeiras em tempos de pandemia. Beleza, César? Flávio? Isso aí. Vou identificando os nomes aqui. E a gente, Rose, tudo bem, querida? Ângela, Fernanda, chegando um pouquinho pra frente, que a idade vai passando, a gente vai ficando ceguinho, né? Catarine, Angélica, Facioli, Catarine. Só tô esperando o professor Evold entrar pra gente poder dar continuidade aí no nosso bate-papo dessa tarde, tá? Tô me projetando aqui à frente para poder a letrinha, né? Grande doutor Felipe Santa Rita, sabe tudo de posturologia. Agora o professor entrou. Senhor Dinheiro, perfil. Vamos só esperar o convite dele para a gente aceitar. E aí a gente já vai ter aí a grande companhia aí, o nosso convidado especial para essa live na quinta-feira de hoje. Aí, tá bom. Professor Evold. Não, eu não É preciso. isso aí. Estou em casa aqui, não tem ninguém ser eu e ele, né? Não vai ter jeito, não preciso não. Atenção, olha, sabe o que eu tenho dito para o pessoal? Porque aqui está obrigado a usar. Isso. Eu nem saio, pode ser que tem que ir. Em cada 3 dias eu tenho que ir à farmácia, coisa assim. Aí passa alguém, tem máscara, eu digo assim, olha aí, cuidado, hein? Só se morre uma vez, hein? É verdade, é verdade. Bom, pensando bem, o outro falou assim, pensando bem, eu falei, pensando bem, se passar Pensa. ela que você não quer ir embora, quem você vai? Não é igual gato, né? Dizem que gato que os. O nosso programa? Isso, então, a gente está há 2 minutos aí. Estou agradecendo os colegas que estão entrando e vai ser mais um bate-papo suave, enfim, sobre o tema de hoje. O nosso tema de hoje são dicas financeiras em tempos de pandemia. Então, assim, eu sou o doutor Alisson Gino, estou como diretor de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aqui no estado do Rio de Janeiro. Somos, em média, pouco mais de 35 mil profissionais aqui em todo o estado. São 92 municípios. O senhor tem uma grande experiência para nos passar, professor Evold. Ele é economista, engenheiro, com uma larga expertise aí de consultorias em instituições públicas, instituições privadas também, e ficou muito conhecido nacionalmente com os seus 85 programas gravados no programa da Rede Globo chamado Fantástico. Então foram 85 programas de dicas financeiras das mais variadas ali, onde ficou intitulado, né? Como Senhor Dinheiro. Não, é porque não dá para sair para cortar cabelo, porque ele não caiu tanto assim, não. Lá em casa é a esposa e a sogra que dá um
uma ajudada aqui um pouquinho, justamente porque a gente está vivendo tempos diferentes, né? E, de certa forma, é até bom porque a gente economiza, né, professor? Claro. Já aproveitando aí. Principalmente nos dias de hoje, né? Isso, exatamente. São tempos bem difíceis. Então, gostaria de, primeiramente, agradecer, em nome do nosso presidente, doutor William Reis Silva, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. Vou chamar de você, tá, professor Evold? E, e só acho que vai somar bastante na vida aí dos nossos colegas, tá? Então, a gente vai fazer esse primeiro bate-papo, tá? Inicial, e mais para frente de dicas gerais e um pouquinho para o meio, algumas específicas que possam surgir perguntas aí de colegas, de consultórios e clínicas, algumas dúvidas, e a gente sempre no finalzinho, a gente abre aí. O tempo é pequenininho. Isso, é uma degustação, né? É um bate-papo aí que a gente tem de 50 minutos para poder falar, tá bom? Então vou deixar aí o professor Evold à vontade para passar aí o recado e esse volume de informações aí são dicas bem bacanas para a gente nessa tarde, tá? Beleza, tudo bem. Eu sou o Luiz Carlos Evold, conhecido como Um Senhor Dinheiro, e essa comunicação fica facilitada porque eu fiz uma conta lá no Fantástico, dava 8 bilhões e 500 milhões de vezes eu fui visto, porque o Ibope vezes 85, vezes não sei o quê, vezes Ibope para trás, é mais do que a Lava Jato. 8 bilhões. Mas e aí? Eu acho que a oportunidade é muito boa, o momento também, e o que vale, como sempre, é a credibilidade. O pessoal pode acreditar, porque quando eu vou contando uma história, é sempre uma coisa que aconteceu comigo. Isso que é complicado, mas é verdade. Então, para começar, eu tenho uns itens que são fundamentais. É repetição de vários outros, mas a gente tem que selecionar duas coisas. Para aqueles que têm controle e aqueles que são desencontrados. Essa que é a realidade. E a gente não precisa ter medo dos bancos. Estamos num momento em que os bancos estão muito bonzinhos, oferecendo taxas baratas, financiamentos, pagamentos para pagar no Natal, que é uma coisa boa. Agora, cobram juros. Então, tem sempre que pechinchar. Posicionamento padrão de todos os fisioterapeutas. Tem que saber negociar e pechinchar. Como eu pechincho, com 1, 2, 3, 4, 5 fisioterapeutas que eu tenho. Um para cada coisa. Para hernia de disco, para dor não sei onde, quando está com mais barato, mais caro, mais perto, mais longe, por aí. Agora, é interessante, eu acredito que você esteja passando por essa situação, e todos os nossos participantes também, diz que o importante é que hoje em dia a hora da fisioterapia não é mais 1 hora, são 3 horas. É 1 hora para desinfetar, 1 hora para atender e 1 hora para limpar. É verdade, 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 não é? verdade. Tudo mudou, né? Inclusive a forma de atender. E aí, nesse fator tempo aí. Verdade. Então, assim, despende de muito tempo para o profissional e para o paciente também. É todo um cuidado, né? E um carinho, um zelo que a gente tem pelo paciente. São as novidades que surgiram com essa pandemia. Uma das minhas filhas é minha nora. Aí ela adora. Legal. Não, mas que ele me avisava. Eu telefonei para ela e disse, olha, entra lá que... Legal, legal. Então, vamos ver, entre os que não precisam de dinheiro, precisam administrar, e os que estão precisando. Então, é importante saber que todas as medidas, hoje em dia, nesse período, têm que estar ligadas a uma condição de economizar, de pechinchar. E padrão hoje, para nós todos, para nossas comunidades, por exemplo, liga para todos os compromissos que a gente tem. Eu não posso dizer que eu sou endividado, mas sou também. Porque se eu devo o aluguel do mês que vem, eu tenho uma dívida.
Se eu devo para a NET, eu tenho uma dívida. Não é que eu esteja devendo o prazo, mas é um compromisso que eu tenho, não é uma dívida. Se eu tenho que pagar a luz no fim do mês, eu tenho uma dívida. Tudo isso está sujeito a ser pechinchado. Ligar para a NET e dizer que não quer mais, não sei o quê, que está muito caro. Não, peraí, vamos dar um jeito. Espera um pouquinho e garantido que você tem os 20% de desconto, ou então eles se dão um HBO de graça por não sei que prazo e tal. É só pechinchar. Não se pode admitir nos dias de hoje a gente receber um aviso do cartão de crédito cobrando anuidade. Que é isso, meu amigo? Faz o seguinte, corta logo o cartão, que assim eu não gasto mais nada. Não, calma, vamos negociar. Garantido que consegue negociar. Claro. E aí, quanto mais nós formos, como eles são chatos, a gente vai lá. Não, eu vou lhe dar 50%. Que é isso? Pelo menos durante a pandemia, faz favor de me isentar. Nós estamos onde? Em maio? Quando for lá em outubro, você me liga que eu vou pensar se eu vou pagar meia anuidade. Dá trabalho? Dá. Mas dá para ganhar dinheiro sem trabalhar? É ou não é? Complicado. Normalmente, quando dá isso, acaba dando uma lava-jato, né? Toma cuidado. É verdade. Trabalhar, né? É complicado. Então, e não precisa ter vergonha. Pode até dizer, assisti um live com o professor do Senhor Dinheiro, todo mundo já respeita, já viu. Fala logo, olha, não foi não, já me disse que eu não posso entrar em casa e falar com ele e dizer que não consegui. Vai conseguir. Então, é uma maneira de economizar. Tudo isso está envolvendo o que a gente pode dizer que é o orçamento doméstico. O orçamento doméstico não é só meu, não é só seu. Ele é de toda a família. Então, tem que conscientizar a família toda. Filhos, sogra, a mulher, todos que participam daquilo. Então, na hora de gastar alguma coisa, lembrar que tem que estar dentro do orçamento, principalmente agora. E o que é o orçamento? É um levantamento que tem que ser feito com todos os membros da família, tomar nota e depois olhar e dizer assim, isso aqui não, corta. Corta, não vai pagar. Não. Isso aqui não, também não. O que adianta que você quer como? Você quer ir ver o salão de beleza? Está fechado, você não pode ir, está proibido, não pode sair de casa. E não pode ir lá em contato. Fica horrorosa. Você não fica horrorosa. Bonitinho. Né? E vai levando o papo. Mas saber que tem que economizar. Agora, quem ficou desempregado, quem está sem receita para gerar nesse período, um consultor, Acabei de falar hoje com um dos meus fisioterapeutas. Como é que está aí? Não, eu não estou passando por isso. Por quê? Você não limpa o seu consultório? Já cortei até o meu contrato, estou sem consultório, só tem cliente, tem nada, porque ninguém quer vir, está todo mundo com medo. É uma realidade, né? Sim, sim. Providência imediata. Apela para a família e vê se consegue fazer as refeições com o sogro, com a sogra, na casa do irmão, o outro que está empregado. Quem está desempregado tem que apelar para tudo. E sem vergonha. Concorda? Com certeza. Porque não tem negócio de vergonha, não. Vamos sair. Vou jantar aí. Eu hoje tenho uma pizza que eu vou rachar com o Niscalinho aqui. Mas como ele vai comer meia pizza, vai ter que pagar metade. Proporcional, né? Proporcional. Mas aí ele vai me cobrar. Vê se eu dei assessoria para você. Eu falei, então, meio a meio, tudo bem. É por aí. E a gente tem que arranjar maneira de fazer sobrar dinheiro. Essa que é a realidade. Por quê? Porque o dinheiro está curto e a gente não está conseguindo gerar. Não é verdade? Sim. Se tem uma grande dificuldade, porque tem uma dívida pendente que não vai poder ser paga, vende um bem. Vende o carro. Como eu vou ficar sem carro? Primeiro que andar de táxi é mais barato que ter carro. Tá? Essa que é a realidade. A menos que você tenha alguma situação mais complicada.
Agora, o problema de táxi e de Uber nos dias de hoje, o pessoal diz, você está entrando num carro, não sabe qual é a contaminação. Primeiro tem que ficar em casa, não tem nada que sair. Estou dizendo que você tendo o carro, você pode vender. E aí, olha que interessante, é indispensável ter carro. Você gosta de passar o fim de semana em Petrópolis, em Cabo Frio, lá em Búzios, em qualquer lugar aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Então, isso pode ser interessante. Você pode comprar, nós podemos comprar um carro 0 quilômetro, que não vai ter despesa, porque está na garantia, provavelmente. E o custo, ou seja, o financiamento é muito barato, porque tem a garantia do automóvel. Todo mundo sabe disso. A taxa de juros mais barata ao consumidor é o CDC, Crédito Direto ao Consumidor, em carro novo. E por quê? Porque o carro novo é uma garantia. As financeiras, os bancos, têm a garantia que vão receber. Se a gente comprar o carro e não pagar, vão lá e tomam o carro. Sim. E tem até uns espertinhos que passam a vida inteira comprando e devolvendo o carro. Comprando e devolvendo o carro. Eu conheço. Comprando e devolvendo o carro. E com isso, compram baratinho, né? Porque pagam um pouquinho, né? Mas, falando sério, pode vender o seu carro e comprar um novo, 0 quilômetro. Até agora mesmo, nos dias de hoje. Eu já recebi pelo menos uns 3 telefonemas de conhecidos meus, antigos, tal, de várias marcas. Como é agora? Você vai voltar para a Volkswagen? E aí você vai voltar para aquele que... Como é que é? É o Toyota. O Toyota, eu falei, não, Toyota é carro do meu tiozão. Agora que eu já sou tiozão. Sabia? Carro de tiozão. Eu já não, eu quero um carro mais jovem. O fato é que é uma boa solução. A gente vendendo o carro, a gente vai ter dinheiro para passar a pandemia inteira. É verdade ou não é? Sim, eu entendi a sua sugestão. Com a venda do veículo, você tem um montante de dinheiro aonde você pega para quem não pode ficar sem carro, você pega uma pequena parte desse dinheiro que entrou com a venda e dá entrada no financiamento de um veículo mais novo e ainda consegue se capitalizar, né? Com essa grana da venda aí. Entendi a dica. E uma boa dica para quem mora no Rio e para quem mora em São Paulo e quem mora em Belo Horizonte, que vive enchendo, cuidado com o carro usado. Compra novo que ainda não foi mergulhado. É verdade ou não é? Quando tem paradas... As enchentes. Puxa vida, né? As enchentes não são brincadeira. O fato é que você já sabe disso, né? Já pode fazer. Eu já tenho administrado meu negócio todo assim. Eu vou almoçar aqui, vou almoçar ali, tá, vou economizar. Quando eu peço um delivery, de preferência, um lugar que seja bastante farto, que eu como hoje e amanhã. Aliás, ontem eu dei a minha parte de amanhã para um rapazinho que me pediu aqui, que estava na porta. Não, você me ajuda aqui, eu precisava comer e tal. E foi tão educado. Quando eu falei, olha, eu não estou sendo tocado aqui, eu acabei de pagar aqui na quitanda com cartão de crédito, então não tenho para te dar. Eu subi, quando eu voltei, eu falei, ele foi tão educado, ele disse, não, obrigado, tudo de bom. Fui lá, dei a minha outra metade de amanhã, dei para ele, numa boa. Então, ajudei alguém e não vou engordar, né? Porque eu não comi tudo, fui deixar metade. Quer dizer, a solução há muito. Por falar em comida, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque segundo todos os levantamentos, principalmente há anos que eu já falava sobre isso, na Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha um controle sobre os itens todos. Uma coisa que é mais importante, que representa, no mínimo, 25% das despesas de uma família, é comida, refeições. Somando tudo aí, refeições dentro de casa, refeições fora de casa, se tiver 1 ou 2 pessoas da família que comem fora. Mas hoje a concorrência está tão grande que, sabendo administrar, dá para viver
comendo fora. Isso é verdade. Concorda ou não? Sim, 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 sim. É se organizar, né, professor? Você pode reclamar alguma coisa que eu faço. Não, não, porque para mim, você pode falar. Você, É, quando então, assim, eu acho que a grande questão, muitos profissionais, né, muitos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas nos têm reportado aqui no conselho com sugestões como, por exemplo, eu tenho meu consultório ou eu tenho minha clínica e foi decretado aqui pelo governador do estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, uma resolução a 2004 que diz que os atendimentos apenas em situação de urgência e emergência e que outros casos ambulatoriais foram liberados para o atendimento, desde que não, desde que seja avaliado a deterioração clínica, né? Se esse paciente ele vai piorar ou não. De certo, no cenário geral, como você bem falou, muitos colegas chegam a abrir os seus consultórios e clínicas, mas o fator medo, que de fato é o correto, né, o ficar em casa, acabam afastando os pacientes e os clientes dos terapeutas ocupacionais e dos fisioterapeutas em suas clínicas e consultórios. Muitos desses serviços não são próprios. Existem as clínicas que são próprias ou os consultórios, então muitos são alugados. Enfim, você tem ali algumas. Você tem condomínio, você tem conta de luz, você tem funcionário, você tem um custo para manter a higienização. Enfim, e aí muitos colegas se viram numa situação: o que eu vou fazer? E eu ainda tenho a minha família em casa, o meu orçamento doméstico ali para poder também organizar. Então, assim, aquela dica bacana para aquele colega que tem o seu estúdio de pilates, que tem o seu consultório ou a sua clínica de terapia ocupacional ou de fisioterapia, por onde começar? E é um caso muito particular, depende de cada profissional, como é que o relacionamento tem com os clientes, exatamente qual é aquele cliente que é de emergência. Porque sendo de emergência é igual dor de dente, né? Estou com a dor Sim, sim. de disco que quando dá, meu amigo tem que ir naquele dia, eu fico bom, mas tem que ir, não é? Sim, Aí para escolher, vou correr o risco de morrer ou não? sim, Mas sim. é um caso muito específico, mas tem que estar à disposição, porque é um profissional da saúde, né? Sim, sim. E aí os colegas ficam assim, para eu analisar o que eu corto de custos no meu consultório, na minha clínica, tem o que cortar, não tem o que cortar, eu posso negociar, como você mesmo já deu as dicas aqui, do orçamento doméstico, renegociar lá com a NET, com o telefone, como é que esse colega, quais são as dicas aí que você sugere para esse profissional que tem o seu estúdio de pilates, o seu consultório, a sua clínica, que ele possa começar? Olha, não está entrando dinheiro, está entrando menos. O que eu posso analisar aqui que eu tenho maior custo e o que eu consigo cortar ou o que eu não consigo Não, cortar para eu me manter? Ou se não, né? Ou se eu tentar me manter, o meu custo é mais alto ainda, né? não pode ter pena. Você pode também, a princípio, tirar a sua recepcionista ou o seu atendente, ou deixar na secretária eletrônica, fazer uma coisa que vai economizar. Pode fazer, partilhar também o seu consultório. Pega um parceiro, uma parceira, diz, olha, um de nós vai entregar o consultório e vamos fazer segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Ou que, se tiver o cliente, né? Sim, sim, sim. Muito interessante. Legal. A gente estava Uma falando possibilidade. uma coisa do automóvel, de vender o carro. Você já pensou quanto a gente gasta no nosso carro? Olha, você tem combustível, você tem seguro, você tem estacionamento, você tem lavagem, você tem uma coisa que é uma desgraça, multa, e tem que pagar a prestação do carro que você tem. Sai fora
e começa a vida nova com outro carro novinho, não é verdade? Sempre insistindo, é difícil, a pessoa resiste, os filhos não gostam disso, a mulher também não gosta, ou o marido, eu sei que tem que saber levar. Agora, então, voltando ao que eu estava começando, que é sobre alimentação. Você sabe que a alimentação é tão importante que uma das autorizações oficiais é para poder... O que apareceu escrito aí agora? Eu vou fazer... Isso, é uma pergunta que subiu aqui para eu fazer. Ah, bom, tá bem, tudo bem. É uma colega que, assim, uma opção que ela fez, ela está oferecendo um atendimento domiciliar, ou seja, ir até a sua casa, porque aí não tem o custo do consultório ou da clínica. Perfeito, perfeito. Você tem só uma coisa, quando você vai atender, normalmente você vai numa casa que tem mais gente, não é só um cliente, cuidado. Sim, sim. A internet do professor. Ó, subiu mais uma pergunta. Já criei. Isso, perfeito. Em termos de... É complicado. Veio outra pergunta. Porque isso é muito importante. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, que desde o princípio eu sempre acompanhei junto com ela, que dou aula lá há 50 anos. Professor da FGV, acredita? Já dei aula. Bacana. Agora que eu já estou meio cansado. Mas é 50 redondo. Brincadeira. Aí a alimentação importante representa, no mínimo, 25% da despesa familiar do orçamento. Então, aquele valor, dentro da despesa toda, é 25%. Se você for muito rico, tiver muita receita, você vai dizer, do meu orçamento de gastos, a alimentação é 25%. E como que você pode mexer nesse orçamento relativo à alimentação? Fundamental, pouca gente liga muito para isso, mas não é. Tudo que eu estou explicando dá trabalho. E esse trabalho tem que ser, então, administrado com cuidado. O que é? Mais importante, ter intimidade com os preços. Agora, não dá para você ir toda semana no supermercado, porque você está multiplicando por 4 vezes o teu risco. Mas 2 vezes dá. E aí o que acontece? A gente tem que ter intimidade com os preços. Então, por exemplo, óleo de soja, que é uma coisa que todo mundo compra e tem que usar se tiver refeição em casa, estava, antes da pandemia, o litro de óleo de soja estava 2,87. Agora está 3,97. Por quê? Subiu o dólar, a soja é um dos principais, os primeiro ou segundo produto da exportação do Brasil. Então, é claro, o fornecedor do óleo de soja aumenta o preço porque ele consegue vender mais caro para o exterior. Sempre subiu. Mas você sabe como é que está o preço do óleo de soja. Uhum. A última semana caiu o preço. Ou deve ter caído. Por quê? Porque o dólar que estava 5,80 já está 5,45, 5,42. O dólar de exportação. Provavelmente daqui a pouco vai cair o preço do óleo de soja. Se você achar que a situação do cidadão... Aí o que a gente faz? Quando identifica que o produto está em promoção, que está num preço bom, compre e faz estoque, porque é um produto não perecível. Você vai fazer o que com o dinheiro? Botar na poupança? Com 0, com meio, vamos dizer, 2,70 ao ano? Ao ano. Então, você faz sua poupança no óleo de soja, faz sua poupança no café, pechinchando entre vários supermercados. Vai sua poupança na margarina Quali, que todo mundo compra. Então, tudo que você não consome, mas não é perecível e você consegue administrar o preço, você pode aplicar nisso. Sabe qual é o padrão
bom, efetivo, de quem sabe trabalhar na pechincha em supermercado, pechincha, ou seja, no seu comportamento, Uhum. por cento menos. Eu tenho gravado isso umas 4 ou 5 vezes ao longo dos programas meus. Por quê? Por causa disso. A diferença é muito grande se você tem um estoque em casa. Eu Eu comprei estou uma pensando. vez, comprei 12 PETs de óleo de soja a 1,65. Isso há uns anos atrás, numa época dessa. Aí dei um para Uhum. minha companheira para ela não ficar de olho, porque senão acaba indo embora sem eu saber, né? Então dei um para ela e guardei o resto. E isso é mais interessante ainda. Com essa mania toda, mas você é um obsessivo? Não, isso é um trabalho que dá lucro, né? É verdade. Sim. Eu, Fazia, você fazia. falando agora, professor. Ah, Aí botava aqui o tem, estoque, retirada, data, tal, saldo. Sempre pendurado na porta da despensa para controlar. Aqueles que têm acesso sabiam que eu estava olhando e a gente controlava todo esse material. Porque tem logo, não, se eu comprar muito vai ficar, todo mundo vai embora. Não é o caso. Então, está então, trabalhando. Tá. Você ia você me dizer? fez, você me fez lembrar aqui um aspecto importante para o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que tem ali a sua clínica, o seu consultório, ou ainda aqueles que não têm, façam os atendimentos particulares. É, Hoje a gente está tendo que utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Óculos, máscara, luva, avental. E a gente tem observado um aumento em larga escala no valor de alguns equipamentos, inclusive máscara, por exemplo. É, Hoje facilita muito, então, o profissional conhecer os valores, ou para aquele que não conhece, perguntar para os seus pares, né? Poxa, quanto você pagou no álcool gel? Quanto você pagou na máscara? Ou direto na farmácia, ou no mercado, ou tem algum fornecedor direto? Quanto que eu vou gastar por mês? Quanto que eu costumo gastar por mês? Né? E aí você consegue fazer uma prospecção futura quando tiver um valor mais em conta. Olha, se eu gasto um número X por mês, eu consigo comprar aí para o ano todo ou para 6 meses. Embora hoje, em tempos de pandemia, a ideia é economizar, as pessoas estão fazendo cada vez menos estoques, né? Que é para o dinheiro servir. A gente não sabe lá na frente o que vai acontecer, mas é uma dica bacana você trazendo essa questão da alimentação, que também é importante. Você trouxe um dado bacana, que ela consome 25% do nosso orçamento familiar. Os profissionais que estão em ação, é importante, então, conhecer os valores do produto que ele gasta, inclusive no seu atendimento, né? Eu cobro X do meu atendimento, a gente tem aqui um referencial de procedimentos, né, a cobrar. Então, quanto que o que eu gasto consome do valor do meu atendimento, até para você adquirir esses materiais antecipadamente ou não, me fez essa análise aí. Sempre o forro que você faz quando você atende, tudo isso é importante. Pesa bastante. É o custo da Isso. política funcionando. Sim. E aí, assim, aí você mostrou aí um controle seu, professor. Aí eu pensei assim, então tem uma dica, alguma planilha, o que que tem que ter nessa Então, é planilha? uma planilha. Isso, isso. Então, assim, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, ele deve possuir, então, uma planilha de custos ou de controle dos seus gastos ali no teu consultório. Eu estou gastando X de álcool gel, tantas de tantas máscaras, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, isso aqui vai durar quantos meses? Vai durar 30 dias? Vai durar 2 meses? É importante até para que ele possa também saber o quanto, em porcentagem, né? Se isso faz parte de 10%
do que eu ganho do meu atendimento, 15%, e aí ele consegue fazer esse balanço aí um pouquinho melhor, né? É verdade, é verdade. É o custo profissional, né? Isso, E isso. eu dá para economizar, mas sempre com um alto nível de higienização, né? Isso, sem manter, tem que manter a qualidade, até porque se não manter a qualidade, o profissional acaba se expondo à fiscalização do conselho, né? Fiscalização das autoridades sanitárias também, e aí pode sofrer consequências piores futuras, como ação judicial até do próprio paciente, né? Então, assim, tem coisas que não tem como cortar custo, que esses equipamentos e esses produtos para higiene. Não tem como, mas outros talvez tenha. E que hoje até facilitam, por exemplo, iluminação. Não precisa ligar o ar-condicionado, até porque a indicação é do ambiente arejado. Abre as janelas, então sua conta de luz já vai estar diminuída. Eu achei bacana essa sua sugestão de fazer um co-work, juntar dois, três profissionais em um único espaço. Ó, você atende terça e quinta, eu atendo segunda e quarta, o outro colega atende sexta, e eu mantenho aqui fechado o meu consultório. E aí, o que você dá de dica, professor, para planilha? O que esse fisioterapeuta, esse profissional da saúde, né, o terapeuta ocupacional, o que é legal ele ter ali na sua planilha, igual o senhor mostrou aí na sua planilha ali, para ele ter um controle? Eu posso mandar para você depois, que você coloca no site da, da sua empresa. Do conselho. Como você trata o conselho? O conselho é um. Bom, meu conselho, vai. Isso, é um órgão federal. Isso. Para todos os participantes, tanto um orçamento doméstico como uma planilha para custos adaptado até para o pessoal da fisioterapia. Eu consultar os meus 4 ou 5 terapeutas. Ah, que legal, que bacana, com certeza. Bacana. Que vale a pena. Mas seria o quê? Não, é dos custos que tem exatamente para controlar e saber como é que está indo, né? Porque tudo que é descontrolado não tem jeito, né? Até para saber se ele gastou mais no mês com produtos de proteção, de higiene, com luz. Sei. Você tem filhos? Tem um casal de gêmeos. Quando nasce, você sabe que o primeiro filho custa 30% nas despesas do casal, né? Aumenta em 30%. O segundo filho já não vai ser mais 30%, como tem o outro, vai ser 20% em cima. Então, você com 2 filhos aumentou 50% a despesa do casal. Então, a recomendação, agora está bem, tudo bem, não tenha mais filhos, tá? Nada de procurar mais um menino, nada disso. Não, vem um casal. Tendo os filhos, você tem que, com 2 filhos de gêmeos, você tem que conseguir no colégio um preço menor do que se você tivesse um filho vezes 2. Você está entrando com os 2 ao mesmo tempo. Entende? Na situação de hoje, eu já vi. Estão querendo o governo está até querendo mexer e obrigar a empresa particular a dar descontos para todo mundo. Sim. Demais, senão complica, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque está todo mundo operando muito com ensino à distância, etc. Tal. Vamos ver o que representa isso. Mas é uma área interessante. Eu, como tive 4 filhos na escola, ao mesmo tempo, isso é para toda a comunidade. O primeiro era 100%. O segundo, não tinha gêmeo nenhum, não, mas era uma distância assim, 1 ano e meio, 2 entre um e outro. O segundo era 80%, o terceiro 60% e o quarto 50%. Uma vez mudou a diretoria do colégio, disse, não podemos, isso é uma despesa, etc. Tal. Disse, olha, você pode escolher. Se você quiser cortar os meus benefícios por ter 4 filhos, isso é um benefício relativo, né, amigo? Porque, poxa, com 4 filhos, quer queira ou quer não, tem uma despesa muito maior. Eu mudo de colégio.
Porque pensa no lado dele. Você no seu colégio. Se eu puser mais um filho, como está hoje a situação inteira, vai fazer uma diferença para você? É o mesmo professor, é mais um que entrou na sala. Então, como eu consigo levar 4 por dia, você pode considerar que esse é mais barato do que quem leva um filho só, per capita. E aí, Uhum. eu vou falar com o diretor, diz que eu vou sair, se não fizer, pronto. Aí, claro que o diretor disse, não, ele está aqui um tempão, 4 filhos, vai ficar aqui um tempão. O tempo todo, estudaram todos no mesmo colégio. Agora, você tem que peitar, você não vai fazer, porque é muito ruim a política toda no relacionamento financeiro entre os alunos e o colégio, e protege muito os alunos. Aí tem uns que são sem vergonha, só pagam no fim do ano, né? Então o colégio já sabe disso. Lá na Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha um coordenador dos cursos especiais onde eu dava aula, que quando chegava lá o aluno e queria, vem cá, se dá para pagar à vista o ano inteiro? Quanto tem de desconto? Quanto você quer de desconto? 20%, fechado. Porque tinha uma desistência assim de uns 18%, 19%, mas ele já ficava com o dinheiro do cara. Perfeito. Pegando essa sua dica aí, essa sua dica aí, para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, ele pode pensar num tratamento como um todo e falar, olha, o seu tratamento, você mais ou menos vai precisar aí de tantos atendimentos, né? E ele vai ter um valor total X. Se você me pagar agora à vista, eu te dou um desconto de tantos %. É possível isso? É uma dica boa? Claro que é, claro que é. Qual é o seu pacote? Tanto, vou fazer aqui um orçamento. Não manda ele já ter o valor assim na hora. Eu vou calcular para você fazer uma coisa personalizada e você vai assim, tá bem, 85% do valor. Tá bom? Tá bom, vou te dar um desconto se a gente fechar agora e você ficar comprometido. Mas não vai matar atendimento, não. Você precisa cumprir a sua necessidade. É um bom recado. Toma nota do que nós falamos aqui hoje, passa adiante. Isso, bacana. Doutora Kátia Salles aí, ó, pegando a dica aí, já colocou a mãozinha. Então é legal, porque você consegue reter, né, se capitalizar ali e fidelizar o paciente, né, no caso. Verdade. Ou ainda, tem alguns casos, você está atendendo o filho, e aí precisou a mãe do atendimento, e às vezes é um atendimento domiciliar. Como você já está ali naquele domicílio, o seu fator custo, né, a planilha que o senhor que você, professor, vai encaminhar para a gente postar aí para os profissionais, e aí é bacana, porque ele vai conseguir olhar o custo de deslocamento. Eu não vou ter o custo pela segunda vez, porque eu já estou ali, então eu já consigo fazer um abatimento ali, faço um valor ali melhor, e aí eu consigo fidelizar até a família toda, quem sabe. Não, e é uma realidade, não está forçando, é isso mesmo. É isso mesmo. E tem que ter o benefício da clientela, né? Isso é importante. Tem uma opção de coisa escrita aí, tem gente perguntando. Eu estou acompanhando, estão pedindo para salvar esse nosso bate-papo aqui. Eu vou abrir para as perguntas, porque a gente já tem decorrido aí 43 minutos do bate-papo. Pessoal, pode subir aí. Eu vi que subiu alguma pergunta que eu acabei perdendo. Pode subir as perguntas aí para a gente poder fazer aqui e o professor Evold poder responder para a gente, tá? Fiquem à vontade. Enquanto isso, professor, tem uma outra questão. Se eu tenho algum equipamento alugado, ou é melhor eu vender, é melhor eu alugar, é melhor eu adquirir, ter o meu próprio, será que eu posso comprar um aparelho junto com um colega e aí a gente usa? Porque eu não vou usar talvez aquele aparelho todos os dias. Eu posso comprar um aparelho com 3 colegas e a gente dividir esse equipamento. Qual é o exemplo do equipamento básico que você está falando, por exemplo?
A gente tem alguns equipamentos eletrônicos de que a gente chama eletroterapia, termoterapia, tem o pessoal da dermatofuncional também, né? Isso, isso. E aí, de repente, organizar uma agenda. Olha, os seus atendimentos serão terça e quinta, o meu segunda e quarta, o do outro colega sexta e sábado. Eu acho que essa condição de fazer por dia vai com o consultório inteiro, né? Perfeitamente, né? Isso. Porque aí você rateia o custo, né? E nesse momento de pandemia você tem um impacto menor na sua dotação orçamentária aí. Estava pensando nessa questão, nessa possibilidade. Ó, o pessoal escreveu, de fato seria bacana. Legal. Então, uma dica, a outra é não ter o veículo e ele se deslocar através de um automóvel, né? Um colega até subiu aí falando, o doutor Felipe Santa Rita, falando sobre existem locações de automóveis que já tem o IPVA, manutenção inclusa, e aí o profissional nem se preocupa com isso. Também é uma outra sugestão até que você hoje já trouxe aqui para a gente, né? Porque você levanta um capital e ainda economiza na série de coisas que custam automóvel. Isso não tem dúvida. Sim. Agora, outra aí. Então, o pessoal colocou aqui boa noite. Tem uma outra questão que a gente verifica também muitos colegas falando, no atendimento domiciliar, o fator deslocamento. Às vezes tem um paciente que mora longínquo da onde eu estou, tá? Eu moro ali na Zona Oeste, então se eu atender ali próximo à minha residência, eu tenho menos custo de deslocamento e eu ganho no fator tempo também. E alguns colegas já fazem o seguinte, monta-se ali, organiza-se, inclusive já tem até plataformas digitais sobre isso. Esse profissional ele atende nessa região e o outro profissional atende naquela outra região. Que aí você consegue, numa manhã, atender mais pacientes do que se você atendesse. Olha, vou atender um paciente no centro da cidade, aí eu tenho que sair de lá e ir para a Zona Sul, saio da Zona Sul, vou para a Barra da Tijuca, dali eu vou para outro lugar. Então, concentrar também os seus atendimentos próximos, você diminui o seu custo e você até pode encaminhar para um colega seu esse paciente e quando ele tiver um paciente na sua região, ele te encaminha também. Acho que é uma dica bacana. É favorável isso? É verdade. Agora, o que eu estou observando, muito que você falou, é que você pode ter dois tipos de conduta profissional. Você ter o teu consultório ou você ir fazer um delivery. Agora está na moda. Isso. E você acha que é muito comum o atendimento na residência do cliente ou mais no consultório? Eu acho que deve ser mais no consultório, né? E atendimento em casa é mais caro. Sim. E depende também do caso clínico, né? Mas a gente tem muito profissional autônomo, né? A professora Vanessa Kinushi aí, prestigiando. Então a gente tem muitos profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais no Rio de Janeiro que atendem em domicílio, né? Muitos, tem bastante, professor. Bastante mesmo. Inclusive, a gente até fala, às vezes, tem determinados casos, por exemplo, que a gente até fala para a família, tá? Eu já utilizei muito esse discurso para eu poder, como uma argumentação para convencer e captar o paciente, né? Comercial. E de fato, verdadeira. Às vezes, um paciente que tem dificuldade de locomoção acamado, pagar um transporte, um táxi para aquele paciente, ele tem que ir para o consultório e depois voltar, o valor que ele paga, emprega no táxi, mais o valor da consulta, é melhor para aquela família pagar o atendimento domiciliar. Inviabiliza, né? Se ficar Isso.
locomoção Isso aí, perfeito, é mais barato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje, se eu tenho uma conta a pagar, é melhor eu pagar à vista ou eu parcelar essa conta, essa minha dívida que eu tenho? Hoje, na pandemia. Olha, eu vou dizer qual é o meu comportamento pessoa física. Uhum. Normalmente eu faço imposto de renda pelo desconto total, padrão. E eu tenho plano de saúde. Mas no atendimento ao médico, ao dentista, etc., eu quero ir no meu. Aí não vou no plano. Aí quando eu pago, eu digo qual o desconto para eu pagar à vista sem recibo. 90% me dá um desconto de 10%, 15%. Não deixem de fazer isso, que é um grande negócio. Não precisa Então, ficar preocupado, não vai cair malha fina, não fazer coisa nenhuma. Você economizou na hora. Agora, uma coisa, porque daqui a pouco a gente acaba, que às vezes isso. os participantes sempre perguntam: vem cá, mas eu estou em dia, eu tenho. Vamos falar pós-pandemia, porque isso vai voltar um dia. Daqui a uns 4, 5 meses já estamos todos em dia. O que acontece? Eu gostaria de poupar um pouco do que eu recebo. Trabalho eu, tenho o meu salário. A minha mulher trabalha, tem o salário dela. E a gente gasta tudo que ganha. Como é que a gente pode fazer? Olha, eu acho o seguinte: cada um de nós que tenha qualquer receita pode fazer o seguinte: eu pode fazer um esforço de ter a sua própria igreja. Então, eu ganho, faço uma palestra, recebo R$ 5.000 pela palestra, R$ 500 vai para a minha igreja, eu deposito lá. A minha igreja se chama Igreja Financeira dos Juros dos Últimos Dias. O que acontece? A primeira despesa que eu tenho é com a minha poupança. E olha que interessante. Mas aí, eu digo, olha, não precisa nem ter muita determinação. Hoje em dia não está mais na moda a gente controlar o nosso dinheiro no talão de cheque, no canhoto. Não. A gente vai, ou recebe, também não recebe mais, a gente vai direto no caixa eletrônico e vê quanto entrou na conta. Eu não sei quanto entrou na conta se eu sou empregado com o salário fixo, porque tem. Agora não tem mais imposto sindical, mas às vezes tem. Tem adiantamento, tem INSS, tem imposto de renda, eu não sei qual é o líquido. Já que eu não sei qual é o líquido, eu aviso para o gerente: olha aqui, amigo, quando entrar o dinheiro na minha conta, que a empresa depositou, o líquido, você tira, dá uma carta para ele, 10% e bota no fundo de aposentadoria do banco. Pronto. E aí, quando você olhar o saldo, toda vez que você entrou, eu vou ver quando eu tal. Já foi descontado o dinheiro, você nem notou. E vai no fundo de aposentadoria. Você tirar o dinheiro, acaba tendo que pagar uma taxa para tirar o dinheiro em tal época, tal. Você acaba poupando. É a melhor maneira que tem. Quando eu estou em palestra para grandes grupos, etc., o que você mais gostou? Ah, foi a sua igreja. Eu falei: você vai depositar na minha? Na sua não, vou depositar na minha. É isso, Mas então bacana. Bacana. A dica, então, assim, é para a gente finalizar, antes que o sistema caia a gente, né? é, É, daqui a pouquinho. não gastar tudo que eu recebo. Todo Isso. mês eu deixo ali uma porcentagem. Tem alguma Primeiro, dica de porcentagem? eu Tem acho que os alguma 10 tranquilo. Tranquilo. 10%? Tá. É o Se ganha dízimo. R$ 100, dez Sabe, reais vai para a sua igreja. é o dízimo. Pessoal. É o dízimo. O Você sabe dízimo que para os últimos dias, que é o seu sufoco, né? Se apertar, você tem ali aquela gordurinha ali para queimar futuramente. Bacana. Bacana. Então, queria aqui agradecer e deixar claro que esse bate-papo, essa nossa live aqui, foi concedida, foi doada, foi o dízimo, tá? Que o professor Luiz Carlos Evold fez para o Conselho, uma atitude humanitária para ajudar e dar umas dicas para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A gente fez o contato inicial, ele se solidarizou com o momento de pandemia. Não, a gente vai lá, bate um papo, toma um café virtual, não precisa o conselho me pagar nada, até porque também o conselho não é um conselho rico, né?
Enfim, então, assim, deixar aqui para os nossos colegas que estão assistindo aqui a live e agradecer a você, professor, por ter se disponibilizado gratuitamente em estar batendo um papo aqui conosco e futuramente que outros projetos venham em parceria com o Conselho. Você é uma pessoa notória, pública, aqui, não só no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro. A gente tem a felicidade em tê-lo aqui em terras sul-fluminenses, né? Em terras fluminenses, no caso, tá? Agradecer demais, falar para o pessoal, a gente vai deixar gravado no IGTV, na página ali do Conselho. Pedir muito obrigado. Professor, está subindo aí, ó, gratidão, muito boa palestra, isso tudo para você, hein, professor? Tá bom. Muito obrigado. Eu sou um fã, né? Ó, muito legal, parabéns. Agradecer professores que tiveram aqui no nosso bate-papo, alunos, entrou até aluno pedindo ponto. Você está falando em economizar? Entrou até aluno aí. Professor, estou na live aqui, eu quero 2 pontos na prova. Enfim. Tá certo, tá certo. Isso. Ó, eu agradeço essa oportunidade. Então, assim, essa experiência que a gente teve aqui, pessoal, que a gente compartilhe com os nossos familiares. Logo no início, o professor Evold falou que o orçamento doméstico tem que envolver a família toda. Então, acho que essa dica é bem bacana. Ó. Boa palestra. E sim, bacana. Então, já me despedindo aqui antes que a gente caia, tá? Muito obrigado, professor Evold, pelo carinho, por ter dedicado aí 56 minutos do seu precioso tempo a bater um papo com a gente. Agradecer a assessoria aí do Carlinhos. Eu não tenho o que fazer, tenho que ficar lendo, tenho que ver televisão, tenho que saber o que está acontecendo, que o país está todo enrolado. Então, foi um prazer estar produzindo e tendo um retorno disso, que é o aprendizado de cada um. Aí também é a mania de professor, né? 50 anos dando aula, putz. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pessoal, já convido vocês aí para a live de terça-feira. A gente vai disponibilizar lá nas nossas redes, tá bom? Até breve. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.